Boa noite a todos, me chamo Marcelo Petrelli, sou candidato à presidência do Sindaesc nessas eleições que estão em andamento. Apresento nesse ato os integrantes da Chapa 1, Trabalho e Dedicação, nome mais do que apropriado e que traduz de uma forma muito precisa a nossa proposta de administração para os próximos 4 anos. Muito trabalho e muita dedicação por você associado, pois você é o motivo do sindicato existir. Gostaríamos de trazer, nesse ato, a luz sobre alguns fatos e acontecimentos que com certeza vão poder colaborar para que você tenha a melhor decisão possível nesse momento. Inicialmente, é muito importante que fique muito claro que temos como pilar de sustentação principal nessa instituição, que é o associado que decide quais os caminhos que o sindicato deve tomar. É o associado que decide como o sindicato deve aplicar os seus recursos. E isso, inclusive, é o que consta no nosso estatuto. Nosso estatuto determina que os associados, 2 vezes por ano, vão decidir como o sindicato vai gastar os seus recursos, de uma maneira muito precisa, e depois, se os recursos forem aplicados da maneira que ele decidiu. Isso através das assembleias de previsão orçamentária, aprovação de previsão orçamentária, e depois de aprovação de contas do sindicato. Nesses 2 atos, vocês fazem a gestão financeira plena do sindicato. Independente do que ocorrer ao longo do ano, vocês vão decidir se o que ocorreu está certo ou está errado. E isso tudo, como eu disse, é o que diz o nosso estatuto. Eu gostaria de falar um pouco, eu acho dos itens, eu acho que a gente poderia aprofundar um pouco mais, é sobre a autonomia do presidente. Qual é a autonomia do presidente do Sindaesc? O que o presidente faz? O que ele delibera? Qual é o poder dele de decisão? Nenhum. O presidente do Sindaesc, ele não tem poder nenhum de decisão sobre nenhum ato do sindicato. Isso porque o próprio estatuto determina isso. O estatuto determina que todas as decisões do sindicato são feitas pela maioria da sua diretoria. É a maioria da sua diretoria que determina como a gestão do sindicato deve ser feita. Quais os atos que o sindicato faz. Aberturas e fechamentos de delegacias, contratação de assessorias, seja jurídicas ou contábeis, festas, patrocínios, qualquer ato que você vê externamente ou internamente do sindicato, só acontece porque a maioria da sua diretoria ela assim o decidiu. Por isso que é muito importante que uma diretoria do sindicato tenha autonomia plena, os membros da diretoria do sindicato têm autonomia plena na sua decisão, pois são eles que vão decidir. Quando eles não têm autonomia plena, aí as coisas podem ser direcionadas da maneira que um ou outro decide. Bom, e o que o presidente do sindicato faz, então? Para que serve o presidente? Se ele não tem autonomia para decisão nenhuma, ele não pode comprar uma agulha, que seja, ele não pode decidir por uma festa, ele não pode decidir sobre a abertura ou fechamento de uma delegacia do sindicato, sobre a admissão ou demissão de funcionários, sobre aumento de salário ou quanto que o funcionário vai ganhar. Ele não decide nada. O que o presidente faz, então? O presidente representa o sindicato, representa os seus associados em todas as instâncias. A obrigação do presidente é representar. É a pessoa que vai zelar pelo bom nome da instituição. É a pessoa que tem a obrigação de estar presente onde o associado precisa. De estar lá representando, protegendo esse associado, questionando imposições arbitrárias. Lembrando que o Sindaesc é o sindicato estadual. Então, é uma obrigação do presidente estar em todos os locais no estado de Santa Catarina que esse associado sinta a necessidade de estar sendo protegido, de estar sendo representado. Se o presidente não está fazendo isso, ele não serve para nada. Ele não tem nenhuma outra função. Porque a gestão financeira é feita pelo primeiro tesoureiro. Atos administrativos, estatutos, todos os outros atos, cada membro da diretoria, eles têm a sua função. A função do presidente é a representação, é estar presente onde o associado
onde o associado precisa. Se ele não fizer isso, ele não serve para nada. Então não precisa da figura do presidente. E essa é a nossa preocupação. Isso é o que nós mais fazemos e prezamos. É estarmos presentes, é estarmos representando, é estarmos protegendo os nossos associados contra imposições indevidas, contra imposições arbitrárias, fazendo os devidos questionamentos nos momentos que eles precisam. Então, como eu disse, meus amigos, se não for para representar, se não for para atuar, o presidente não tem nenhuma função. É só essa que ele pode exercer externamente pelo sindicato. Bom, é muito importante salientar nesse momento que toda a atual diretoria do sindicato, que hoje compõe as duas chapas que estão nesse pleito eleitoral, os integrantes têm no mínimo 8 anos de sindicato. Esses integrantes que estão nessa diretoria atual, que representam, hoje estão nas duas outras nas chapas, 8 anos de administração sindical. Todos os atos, fatos e acontecimentos que vocês presenciaram no sindicato nos últimos 8 anos foram deliberados por essas pessoas, pelos membros da diretoria atual do sindicato, os quais compõem as duas chapas que estão concorrendo ao pleito. Então não há o que se dizer, não há o que se afirmar que essas pessoas não sabem o que aconteceu ou não sabem como foi feita a gestão do sindicato nos últimos anos. Bom, se caso isso aconteceu, ou a pessoa efetivamente não participou de nenhuma das reuniões, ou ela simplesmente teve um caso de amnésia e não lembra mais as coisas como elas aconteceram. Eu gostaria de relembrar nesse ato, acho que um dos momentos mais marcantes, mais preocupantes, mais complicados que vivenciamos ao longo desses últimos 10 anos. O sindicato tem 10 anos. Como eu disse, só para reafirmando, o sindicato dos despachantes tem 10 anos. E as pessoas que estão nessa gestão atual, que estão nas duas chapas, têm no mínimo 8 anos junto nessa atual administração. Pensem um pouco nisso. Bom, o fato que eu gostaria de trazer um pouco, relembrar um pouco, acho que é importante que isso explica muitas coisas, foi o ano de 2015. O ano de 2015 foi um ano extremamente complicado para todos, tanto para o sindicato, para as empresas, para o comércio exterior em geral, no exterior, para as empresas no exterior também. Tivemos uma forte retração da economia. As empresas pararam de importar, as empresas pararam de exportar. E de um momento para outro, tivemos sentimos o reflexo, isso dentro do sindicato, de uma forma muito abrupta, muito pesada. De uma hora para outra, tivemos 60% de queda na arrecadação do sindicato. Bom, o que fazer? O sindicato é uma empresa. Basicamente, a gestão financeira do sindicato é feita como a gestão financeira de qualquer empresa que se conhece. Ele tem que ser, as suas despesas e receitas têm que estar extremamente equilibradas. Quando as despesas são muito maiores que as receitas, aí é o momento de separar tudo, para-se a gestão, senta-se e analisa quais as possíveis saídas. E foi o que fizemos em 2015. A gestão, a diretoria do sindicato, quando percebeu a crise, quando nós identificamos essa crise que pegou a todos, nós sentamos e deliberamos. Tomamos as decisões que considerávamos mais acertadas possíveis no momento para garantir a saúde financeira da instituição. Se não fizéssemos isso, fecharíamos as portas da instituição. Por quê? O disparate, a diferença entre o arrecadado e os gastos, como eu disse, era na ordem de 60%. Nesse momento, todos os membros da diretoria, inclusive os das duas chapas, que agora estão nesse pleito, decidiram que o sindicato tomaria algumas atitudes. Entre elas, que eu acho que deu um maior reflexo externo, foi o fechamento das duas delegacias que tínhamos no momento. A de São Francisco do Sul e a de Joinville.
E, além disso, teve redução de verba de representação, teve também negociação com os prestadores de serviço, redução nesses honorários, em cerca de 60% até 70% de redução de honorários em alguns casos. Quer dizer, trouxemos o sindicato para uma realidade 60% inferior ao que vivíamos até então. E conseguimos fazer tudo isso. Tanto é que fechamos o ano de 2015 com recursos próprios, sem recorrer a nenhuma instituição financeira. Não pegamos nenhum empréstimo, não utilizamos limite de conta corrente, que é o caso que nem temos, para conseguir manter o sindicato. E assim fizemos. E tivemos êxito. Quantas empresas vocês conhecem que no ano de 2015 conseguiram se manter com seus próprios recursos, sem utilizar de recursos de instituições financeiras, que seja o limite da conta especial, por exemplo? Pouquíssimas. E nós conseguimos fazer isso. Foi com muito custo, foi muito penoso, porque quando você trabalha com a retração de você tem um projeto de expansão, em certo momento você tem que retrair, de certa forma te dá um sentimento de derrota. Você está no momento de crescendo, de expandindo, de abrindo as delegacias, e tem que fechar essas delegacias, retrair a sua atuação, é um sentimento que eu não gostaria de vivenciar novamente. Porque não é só a questão de delegacias, de estrutura física que nós estamos falando de vida das pessoas. Nós tínhamos 2 funcionárias, uma em cada delegacia. E nesse momento de crise, como é que você chega para uma pessoa que ela trabalhou contigo, ela vestiu a camisa da sua instituição? Como é que você chega para essa pessoa e diz que a partir do mês que vem ela não mais estará trabalhando, não mais estará no seu quadro de funcionário? Eu acho que esse foi o ponto que mais doeu, vamos dizer assim, de toda essa questão de fechamento, a questão da demissão das nossas colaboradoras. Isso foi o que eu acho que mais nos entristeceu. Bom, as coisas acabaram andando, não foi rápido, né? O fechamento dessas delegacias e a demissão das funcionárias não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, quem tem empresa sabe. Nós tínhamos contrato de locação com a sala de São Francisco do Sul, nós tínhamos um processo de licitação com a sala de Joinville, e nós tivemos que romper esses contratos. E isso é um processo delicado, porque tem multas contratuais que incidem. Além disso tudo, a própria questão da demissão das funcionárias, que incidem todas as verbas trabalhistas possíveis no momento de demissão. Mas conseguimos superar. Tanto é, como eu disse, que conseguimos fechar o ano de 2015, mesmo com todos esses problemas, com as contas equilibradas, sem dispor de recursos financeiros diferentes. O que, posteriormente ao fechamento, identificamos duas situações muito estranhas, vamos dizer assim. Primeiro é que a nossa delegacia de São Francisco do Sul, ela era subutilizada. Nós tínhamos computadores, nós tínhamos toda uma estrutura, sala de reunião, refeitório, frigobar, toda uma estrutura própria para receber os nossos associados, para que eles pudessem trabalhar no momento que necessitassem. E ficavam meses sem nem sequer os computadores serem ligados. Essa estrutura de São Francisco do Sul, ela era utilizada única e exclusivamente para recebimento e envio de malote. Então, o fechamento dessa estrutura, propriamente dita, não trouxe nenhum reflexo negativo imediato. Os trabalhos do sindicato não alteraram em relação a isso. E logo na sequência nós tivemos o apoio de grandes parceiros e amigos que abraçaram o sindicato e disponibilizaram os seus espaços físicos para o recebimento e envio desses malotes. Joinville foi um pouco diferente. Joinville era uma estrutura muito utilizada, mas por pouquíssimas pessoas. Basicamente tínhamos
uma pessoa que utilizava diariamente essa estrutura, apesar de ele ser uma pessoa que era de Joinville, mas utilizava como seu escritório próprio, né, utilizando toda a estrutura a seu benefício, tudo que tinha, os materiais de insumo, telefone, tudo para ela própria, prestando serviço para pouquíssimas empresas também. Então, o fechamento da estrutura de Joinville, ele acabou ocasionando um impacto imediato em apenas um despachante. Exatamente porque era o único que acabava usando essa estrutura toda. Então, e essas decisões, essas deliberações foram feitas por toda a diretoria. Saliento mais uma vez, a atual diretoria do sindicato, que é a mesma que hoje compõe as duas chapas desse pleito eleitoral. Então é muito estranho quando escutamos ou quando vemos alguma informação de que membros da atual diretoria questionam algumas atitudes que o sindicato fez ou no passado recente ou no passado próprio, se os mesmos participaram dessas decisões. Levanta uma dúvida, por que é feito esse questionamento? Qual o motivo, qual a intenção de se questionar uma coisa que você mesmo fez? Botar em xeque os membros de uma diretoria na qual você participa também? Então, fica essa dúvida no ar. Quem puder, quem conseguir explicar depois, pode até mandar uma mensagem aí. Quem puder fazer uma análise mais própria desse assunto, né, pode mandar faça uma análise e nos mande. Outro item que eu acho que gostaríamos de identificar, já que é um item que começou a ser levantado novamente, é a questão de benefício para os associados. Unimed, Uniodonto, seguro de vida, ou seja, qual for o benefício. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu acredito 3 anos atrás, fizemos, a pedido de alguns associados, fizemos um grande estudo, o qual demorou 6 meses para ser realizado, com várias empresas que fazem serviços desses benefícios, para criar um projeto que pudesse beneficiar os nossos associados. Esse projeto demorou 6 meses para ser montado, e fizemos a apresentação disso numa Assembleia Geral Extraordinária, na qual, como de costume, compareceram pouquíssimas pessoas, e no final da história as pessoas que compareceram não aceitaram que fosse colocado em prática. O projeto era muito simples, mas era muito bacana. Por uma mensalidade de R$30, lembro que hoje o sindicato não cobra mensalidade nenhuma de nenhum associado e tem a menor taxa de retenção de contribuição associativa do Brasil em relação aos sindicatos. Uma taxa de R$30, todo associado teria direito a Uniodonto, seguro de vida, assistência funerária e mais participaria de um plano da Unimed estadual, cujo valor seria de R$150 por pessoa, por vida. Tudo isso por R$30. O sindicato não ganharia nenhum centavo na gestão desse projeto, tá? Só tinha um porém, né? E isso é o que tem até hoje, isso qualquer plano de saúde. Por isso que quando se fala em plano de saúde, tem que primeiro verificar quantas pessoas querem aderir a esse plano. Naquela época e no momento atual, qualquer plano de saúde, plano de assistência, que seja funerária, que seja assistência Uniodonto, Unimed, ele pede, quando você vai fazer um convênio com uma instituição, o mínimo de vidas. Eles pedem, no mínimo, 100 vidas para poder fechar esse projeto. Aí eu pergunto, nós temos hoje 100 pessoas que gostariam de ter acesso a esses projetos, a esses benefícios? A resposta naquela ocasião foi que a grande maioria das empresas já fornecia esse tipo de serviço e não compensaria para as pessoas, pelo menos que estavam no momento ali, o pagar mais R$30 para que outros vários pudessem ter esse benefício. Então, como de costume, por isso que nós salientamos, por isso que nós reforçamos a participação das assembleias, a participação da Assembleia do Associado é o que vai determinar os caminhos que o sindicato vai tomar. Isso porque o Estatuto determina assim.
Então, meus amigos, esses são os dois pontos, algumas coisas que eu gostaria de trazer algumas informações. Acho que outro ponto que é muito importante salientar é a questão das contas do sindicato. Bom, chegamos ao momento ápice da transparência, né? Que é o momento que criamos o portal da transparência. Isso não existe em lugar nenhum do Brasil, não tem nenhum sindicato no Brasil que tenha algo sequer parecido. Todas as nossas previsões orçamentárias, aprovações de contas são divulgadas, são ventiladas o máximo possível para que todos estejam presentes. Todas as contas dos sindicatos estão disponíveis diariamente no sindicato para que qualquer associado venha, tenha acesso, veja como é aplicado os seus recursos, questione as notas que estão lançadas na contabilidade. Então, nós não entendemos, fica uma dúvida, mais uma, né? Como que pessoas que sabem como as coisas funcionam, que sabem que está tudo disponível no sindicato, esses documentos estão disponíveis, que podem ser verificados a qualquer momento, como que pessoas assim questionam a gestão financeira da instituição? Não entendo e garanto que quem vivencia toda a gestão sindical, quem participa das nossas reuniões, quem está presente na vida do sindicato, também não entende. Isso é um questionamento unânime de quem está no sindicato, de quem vivencia o sindicato. Bom, eu gostaria, finalizando essa parte do vídeo, acho que já está um vídeo muito longo, de pedir, não acreditem em promessas vazias. Não acreditem em aquilo, eu vou fazer. Quando a pessoa disser que vai fazer, a pessoa fala, vou dar Unimed para os associados. Essa pessoa que está falando isso, ela sabe como é que tá a gestão financeira do sindicato. Ela ajudou a aprovar a previsão orçamentária do sindicato. Então, se ela fala que vai fazer, pergunte como. Eu vou comprar a sede própria, vamos comprar a sede própria do sindicato. Com que recurso? Essas pessoas que dizem que vão agora comprar uma sede própria para o sindicato, são as mesmas que aprovaram na previsão orçamentária para esse ano zero de recursos para compra de sede do sindicato. Porque a nossa previsão orçamentária, de acordo com os nossos gastos, não comportava esse gasto. Como eu disse, o papel, a internet aceita tudo. Ainda mais no momento de eleição. Porque depois é muito fácil jogar esse problema para frente. Sem ter a preocupação precisa de ter que responder ao associado. Isso é o que acontece na política. E infelizmente nós estamos vivenciando agora nesse pleito eleitoral alguns aspectos da política que nós repudiamos, que nós não gostamos, mas que infelizmente fazem parte do nosso cotidiano e uma hora ou outra ia acabar adentrando a questão da gestão sindical propriamente dita. Então, meus amigos, eu queria mais uma vez salientar, isso eu gostaria de deixar muito claro, de uma maneira muito precisa. As pessoas que estão hoje compondo as duas chapas são as mesmas que estão há 8 anos na atual administração do sindicato. São as mesmas que votaram e deliberaram todos os últimos atos do sindicato. E quanto à figura do presidente, mais uma vez eu gostaria de salientar. Se ele não representa o sindicato, se ele não serve para representar, não serve para estar aonde o associado precisa, ele não serve para nada. O sindicato, uma instituição sindical com um presidente que fique sentado na sua cadeira, não serve para nada. O associado ele tem que ser representado, ele tem que ser abraçado, ele tem que ser protegido. E essa proteção, todo esse trabalho só acontece in loco, acontece aonde ele está sendo prejudicado. O presidente da instituição tem obrigação de ter o conhecimento com propriedade
de cada cidade aonde o seu filiado está alocado, onde está trabalhando, e da melhor maneira que ele possa atuar em nome desse associado. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite e dizer que eu já gostaria de dizer que sou muito feliz, sou uma pessoa muito feliz por podendo estar à frente dessa instituição a esses anos, com total respaldo de todos vocês. E se for possível, né, se assim vocês decidirem, gostaria de estar novamente nos próximos 4 anos à frente dessa instituição, para aí sim construirmos um sindicato cada vez mais forte, cada vez mais atuante, cada vez mais representativo e cada vez mais identificado pelos órgãos intervenientes. Então, muito obrigado, boa noite e bom pleito eleitoral.